Acompanhem comigo Filipenses capítulo 1, versículos 29 e 30, nesta sessão. Eu vou começar lendo a passagem. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Com esses versículos aprendemos que todos os crentes são designados por Deus para pagarem um preço pela fé. O sofrimento pelo Evangelho é inevitável. Como vivemos em um mundo caído, o grau de sofrimento, de críticas pela nossa fé, será diferente de um crente para o outro, dependendo de onde Deus o colocou e quem está ao seu redor. E realmente vai depender do clima cultural daquela geração. Alguns seguidores de Cristo pagam um preço mais alto do que outros, mas todos os crentes irão enfrentar alguma oposição, alguma resistência, algumas pressões por causa da sua fé no Evangelho. E se não, eu creio que Paulo nos diria, eu me pergunto se você é mesmo um cristão, se você não está passando por alguma tribulação de oposição. Então, é isso que Paulo está querendo que os filipenses saibam, que o sofrimento que eles estão atravessando por causa do Evangelho naquela cultura ímpia é, na verdade, parte do curso. Não é nada estranho o que está acontecendo com eles. E é exatamente o que os filipenses estão provando e o que Paulo quer que eles saibam. Ele quer que eles saibam disso, que se Deus concedeu a você o dom da fé salvadora, Ele também irá conceder para você sofrimento pelo Evangelho. Esses dois estão num pacote. Você não pode ter um sem o outro. Não é uma escolha múltipla. Você pode escolher o que quiser. Não. Sempre que Deus concede um, Ele sempre irá conceder o outro. Isso está tão claro quanto a luz do sol neste texto. Esses dois aqui, crer e sofrer, ambos os dons de Deus estão inseparavelmente conectados. Eles são a cara e a coroa da mesma moeda. Então eu quero começar simplesmente fazendo essa pergunta. Como você viu isso em sua própria vida? Que preço você pagou por ser um cristão? Pode ser dentro de sua própria casa, pode ser com os parentes mais próximos, pode ser com os colegas de trabalho, pode ser por pessoas no seu bairro. Não sei como isso acontece em sua vida, mas eu estou simplesmente dizendo o que Paulo está dizendo aqui. Que quando Deus concede o dom da fé salvadora, Ele também concede o dom do sofrimento por Cristo. Então, ao olharmos para esses dois versículos, eles me parecem bem fáceis. O primeiro título é o dom de crer. O segundo título é o dom do sofrimento. E o terceiro título é o exemplo do sofrimento. Então, vamos ver primeiro como Paulo começa. Isso está no subtítulo, o dom de crer. Ele diz, porque vos... O vos refere-se aos crentes, todos os crentes em Filipos. Isso pode ser estendido a todos os crentes em todos os lugares, mas em qualquer século, em qualquer continente em que você viva. Porque vos foi concedida a graça. Algo foi dado a cada crente e é dado pelo o amor de Cristo, para a honra de Cristo, para a glória de Cristo. E ele diz, não somente de crerdes nele. Veja, deve ser concedido a uma pessoa o crer em Cristo. A fé salvadora não se origina dentro de uma alma espiritualmente morta. A fé salvadora não funciona dentro de nós. A fé salvadora tem que descer do alto, do céu. A fé salvadora precisa ser um dom da graça que é concedido aos eleitos de Deus. E isso é dado. A fé salvadora precisa ser recebida, junto com ela a habilidade de crer. E até que esse dom seja dado, você não pode crer.
E há tantas passagens no Novo Testamento que ensinam isso. E deixe-me dar a vocês um par apenas para marcar isso. Isso remonta ao livro de Martinho Lutero, A Escravidão da Vontade. Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Quem é o autor da fé salvadora no crente? Jesus Cristo. E a fé que Jesus cria é uma fé que irá continuar crendo. Nunca voltará para a incredulidade. Ele concede uma fé que continua crendo. Por isso, ele não é apenas o autor, mas o consumador da fé. Nenhum crente jamais se tornará um incrédulo. Porque Jesus não concede uma fé defeituosa, que apenas crê por um tempinho, que só crê em um determinado momento. Não, a fé que Jesus concede é uma fé que irá crer durante toda a vida e por toda a eternidade. Outra passagem poderia ser Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ora, qual é o dom de Deus? Veja, gramaticalmente, o antecedente mais próximo é a fé. Realmente, tanto a graça quanto a fé são dons de Deus. Graça salvadora, graça redentora, graça reconciliadora. Tudo isso é dom de Deus, não é? Pelo mérito de Cristo. Mas também é a fé, o dom de Deus que Ele precisa conceder antes que alguém possa crer. Apenas uma outra passagem, 2 Pedro 1, e o versículo é 1, que é uma passagem muitas vezes que é esquecida. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, para aqueles que receberam uma fé do mesmo tipo do que a nossa. Vocês viram isso? Todo crente recebeu uma fé que é do mesmo tipo de todos os outros crentes. E com isso, há o significado, um abraço genuíno, verdadeiro e autêntico de Cristo, como Senhor e Salvador. Se vocês estão tomando nota, anote, Atos 3, versículo 16 diz, se eu pudesse parafrasear, que toda fé em Cristo é uma fé que vem de Cristo e por meio de Cristo. Então, em outras palavras, Jesus não é apenas o objeto da nossa fé, Ele é a fonte da nossa fé. Ele concede a fé para crer nele. E em Atos, capítulo 11, e o versículo é o 18, diz que uma porta foi aberta para a fé. Então, o coração permanece fechado, lacrado, até que Deus abra essa porta para crer. Diz que Deus concedeu aos gentios o arrependimento que conduz à fé. Então, o que nós estamos dizendo é que toda a fé salvadora é um dom de Deus. E muito simplesmente aqui a razão é porque alguém sem Cristo está espiritualmente morto. Homens mortos não creem. Homens mortos apenas fedem. Homens mortos não podem vir à fé em Cristo até que a vida lhes seja concedida e eles recebam o dom da fé. Portanto, estamos bastante claros aqui, né? Não é difícil de entender, talvez difícil de engolir, mas não é difícil de entender. Isso conduz ao segundo, agora ao dom do sofrimento. Ele continua dizendo, aqui no versículo 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes. Aqui vemos que crer e sofrer são um pacote. Você nunca pode ter um sem o outro. E essa palavra padecerdes é uma palavra forte. Pasco, no grego, isso significa ser infligido com dor. E nesse contexto, está óbvio, a razão dessa dor ser infligida é por causa do testemunho e da fé no Senhor Jesus Cristo. Se vocês pegarem o dicionário de inglês Oxford
e procurarem a palavra paixão, o que vocês irão encontrar é que o significado principal é a paixão de Cristo, como ele sofreu no jardim do Getsêmani. É um sentimento profundo, pois saía sangue de suas glândulas. Então, o significado secundário é a fé ou a paixão dos mártires, que sofreram por causa do Evangelho. É isso que a palavra padecerdes significa. E o que Paulo está dizendo é o que todo o restante da Bíblia está ensinando. Que, segundo Timóteo 3, versículo 12, diz: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se eu pudesse simplesmente nos conduzir aqui a algumas passagens para verificar isso, Mateus capítulo 5 e o versículo 10 até o 11, está a bem-aventurança suprema, a oitava e última bem-aventurança, e realmente tudo conduziu a essa bem-aventurança final. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os mansos. Bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores. Chegamos agora à oitava bem-aventurança, e é a única que se repete. De fato, ocupa 3 versículos, apenas para dar ênfase, peso à sua realidade e importância. Bem-aventurados os que foram perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Em outras palavras, se não houver perseguição em qualquer grau, o reino dos céus não é seu. Você está fora do reino. E a evidência de que você está no reino é que você recebe algum grau de críticas pela sua fé. Se você viver como as primeiras 7 bem-aventuranças nos chamam para viver, você irá se destacar como uma estrela em uma noite escura. Você estará caminhando na contramão. Haverá uma consequência inevitável de viver com esse tipo de humildade e tentar ser esse tipo de pacificador. Agora, vai haver algum golpe de volta. Ele diz no versículo 11: bem-aventurado sois vós quando vos insultarem, perseguirem e dizerem todo tipo de falsidade e mentira contra vocês, por minha causa. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque a vossa recompensa no céu será grande, pois da mesma forma perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu prego isso na Rússia e as pessoas começam a chorar. Eu prego isso na América nos últimos anos e as pessoas coçam a cabeça e simplesmente dizem: eu me pergunto de quem ele está falando. Bem, a maré está mudando. E isso é mais relevante do que o jornal de amanhã de manhã. É aqui que nos encontramos e irá separar o trigo do joio. Isso irá separar até mesmo os frequentadores da igreja, daqueles que realmente nasceram de novo e que conhecem o Senhor, porque eles estarão hasteando a sua bandeira para o Senhor Jesus Cristo. Vamos para Mateus capítulo 10, apenas por um momento, apenas para vermos alguns versículos. Jesus disse aos seus discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu não creio que o mundo mudou. Eu não creio que haja mudança. Veja o versículo 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Dizemos: quero ser como Jesus. Eu quero ser como o meu mestre. Vamos continuar a ler o versículo 25. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Ao nos tornarmos como Cristo, também iremos sofrer como Cristo. Alguém recebeu maior rejeição e injúria do que o nosso mestre? Ora, se isso é verdade para o dono da casa, quanto mais para os domésticos, os escravos, os servos, você e eu,
que estamos nesta casa. Vamos para João capítulo 15. Bem rápido, João capítulo 15. E é sempre bom ir a referências cruzadas, porque mostra como a Bíblia fala uma só voz. Ela nunca se contradiz. E isso incrementa peso a uma passagem específica para ver como todo o resto da Bíblia está dizendo amém para esta passagem. Está afirmando o que esta passagem está ensinando. João capítulo 15, começando no versículo 18. Se o mundo vos odeia, poderia ser melhor traduzido, já que o mundo vos odeia. Sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Isso significa ódio. Não é amar menos. Versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Vemos aqui a inevitabilidade de todos os discípulos de Cristo receberem perseguição por causa de sua fé. E quanto mais ímpia a sociedade é, e quanto mais fanática for a religião falsa, maior será a perseguição. Em Atos 14, versículo 22, quando Paulo está plantando igrejas em sua primeira viagem missionária, como ele está ali viajando através da Galácia e pelas cidades da Galácia, e ele volta para visitar mais uma vez alguns ali e designar presbíteros nessas igrejas, ele disse o seguinte para eles, para a igreja: através de muitas tribulações, devemos entrar no reino de Deus. Isso é o que ele anuncia para cada igreja individualmente. Dificilmente parece ser uma estratégia de crescimento da igreja. Através de muitas tribulações, devemos entrar no reino de Deus. E então, quando chegamos ao livro de 1 Pedro, o livro em 1 Pedro deixa isso bem claro. Na verdade, é assim que o livro começa. Em 1 Pedro capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. Forasteiros. Por que eles seriam forasteiros? Porque eles foram expulsos da cidade. Forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Os escolhidos, eleitos. A doutrina da eleição se torna muito preciosa quando você é rejeitado pelo mundo. Saber que você foi escolhido pela primeira rodada de Deus, que Ele escolheu você antes da fundação do mundo e que você está no centro de ser totalmente desprezado e rejeitado pelo mundo. Bem, vamos ao capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. E vamos começar no versículo 12. Este é um versículo excelente para ser ouvido. Amados, e há uma ternura pastoral aqui. Amados, não estranheis. Por que ele diria isso? Porque eles ficaram surpresos com o que se segue. Não estranheis o fogo. É como se eles tivessem sido lançados na fornalha da aflição, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Parece tão estranho, né? Parece que algo estranho está acontecendo com vocês. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos. Na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Ele está falando sobre a segunda vinda. Para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Passagem após passagem após passagem. Nós lemos a respeito do Novo Testamento, especialmente encorajando os crentes que estão sofrendo por sua fé. E o Senhor Jesus Cristo falou objetivamente aos seus discípulos sobre isso, até ao ponto em Atos 1:8, onde ele diz: vós serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Essa palavra testemunha, mártires, vem da palavra mártir, que
que é ser uma testemunha no primeiro século. Era um sinônimo de ser um mártir. Então, um mártir é uma testemunha é um mártir. São simplesmente sinônimos. Então, é melhor sofrer por Cristo temporariamente e passar toda a eternidade com Ele em glória, do que ter uma vida luxuosa agora e terminar nas entranhas do inferno para sempre. Bem, vamos voltar para o nosso texto. Estávamos olhando Filipenses 1, versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. O último título para ser colocado diante de vocês é o exemplo do sofrimento. Não tem muito tempo para expandir isso, mas está no versículo 30. Paulo se dá como um exemplo desse sofrimento, porque sabemos como os filipenses estariam pensando. Isso é como se eu dissesse, Paulo, bem, você é o maior cristão que já viveu e sofreu. Porque às vezes pensamos, bem, sofremos pelo Evangelho, porque deve haver algo errado com a minha vida ou com o meu testemunho. Não, provavelmente é porque está tudo certo com a sua vida e com o seu testemunho. Então Paulo, no versículo 30, usa a si mesmo, realmente assim para encorajar os filipenses. Ei, tem sido uma realidade na minha vida, vai ser uma realidade na vida de vocês. Ninguém consegue viver acima disso. Então ele diz que está passando pelo mesmo combate. E essa palavra combate, agon, no idioma original vem para o português como agonia. A mesma agonia que vistes em mim. Bem, eles viram quando Paulo estava lá em Atos, capítulo 16, vocês podem ler sobre isso por conta própria. Paulo foi preso e literalmente arrastado pelas ruas de Filipos perante as autoridades. E lá ele foi espancado, açoitado, e depois ele foi jogado, lançado na prisão, onde ele ficou acorrentado em troncos e ele sofreu por causa do Evangelho. E Paulo está dizendo, ei, vocês viram, o carcereiro que se converteu viu. Então ele diz, e ainda agora ouvis que é o meu, significando, nada mudou desde que eu estive aí com vocês. Foi o que aconteceu quando eu estive aí com vocês em Filipos. É onde a minha vida está agora, porque Paulo estava preso em Roma por causa do Evangelho, acorrentado pelos soldados romanos 24 horas por dia, 7 dias por semana. E literalmente em cada estágio intermediário, passaram-se 10 anos desde que Paulo esteve em Filipos, e na época em que escreveu, durante 10 anos sólidos, ele diz, Paulo, ele vai à cidade e prega o Evangelho, ele pode muito bem seguir em frente consigo mesmo na prisão, porque é inevitável o que está vindo. Então Paulo usa a si mesmo aqui para encorajar os crentes de que isso é real, mesmo do seu ex-pastor, o seu líder espiritual e o seu pai na fé. Então, será uma realidade na vida de vocês. Então, deixe-me fazer essa pergunta para concluirmos isso. Como vocês recebem as críticas pela fé de vocês? Como vocês sofrem atualmente? E você está se preparando para o sofrimento que virá por usar o nome de Cristo? Eu sei disso. Quanto mais falarmos por Cristo, mais chamaremos a atenção do mundo e da sua resistência. Se simplesmente permanecermos em silêncio e escondermos a nossa fé, nos tornarmos cristãos camuflados, sim, vocês podem não ser detectados, mas se você viver na linha de frente do Senhor, você não terá que procurar por isso. Isso irá te encontrar.